Oi gente, tudo bem? Então hoje eu vim gravar um vídeo que eu já tô querendo gravar há bastante tempo. É um novo quadro aqui do canal, onde eu vou responder as perguntas de vocês. Porque eu sempre percebo que eu trago muitas questões da minha vida, mas eu recebo muita pergunta de vocês e muitas vezes eu respondo lá no direct, mando áudio, que eu acho que muitas vezes a gente acaba passando pelas mesmas coisas, sabe? Eu comecei a ter essa noção depois que eu comecei a gravar vídeo. Como a gente tem as mesmas coisas, sabe? Acontecem as mesmas coisas na minha vida que acontecem na de vocês. Bom, eu vou responder aqui de forma anônima. Quem quiser me mandar essas perguntas, pode me mandar lá no direct. Quero que seja anônimo, enfim. Me manda lá no Instagram, vou deixar o link aqui, o meu usuário aqui pra você mandar. Quando eu era criança, eu não via coisas, mas sentia e tinha muito medo. Agora, depois de adulta, sinto coisas e algumas vezes alguém fala no meu ouvido. Falam somente coisas sobre mim, mas é bem difícil escutar essas vozes. Da última vez que escutei, não tive medo, mas fiquei curiosa pra saber o porquê disso. Será que eu sou médium e não sei? Ou só são coisas na minha cabeça? Então, primeira coisa, provavelmente você é médium. Tem muitas pessoas que falam, ah, Lu, será que eu sou esquizofrênico ou será que eu sou médium? E depois que a gente começa a encarar a espiritualidade como o todo, então pode ser tanto uma coisa quanto outra, né? A gente não sabe, a gente tem estudos, por exemplo, sobre esquizofrenia, né, que você ouve vozes e tudo. A gente tem estudos, mas a gente não tem estudos dentro da espiritualidade, né, muito aprofundados. Então, quem garante que não pode ter a ver, né? Se você não tem outros sintomas de esquizofrenia e só o sintoma de ouvir essas vozes na sua cabeça, muito provavelmente é mediunidade. É claro que eu sempre recomendo que você averigue, né? Vá atrás. Vai procurar um psiquiatra para entender. Ou se você não se sentir à vontade, conversa com alguém. Ou tenta estudar sobre, né? Se você tem alguma dúvida, eu tô com dúvida se eu posso ter essa questão da esquizofrenia. Ou se eu posso, enfim, né? Ter outra coisa. Ao invés de estar, de fato, com a mediunidade desequilibrada, você pode dar uma pesquisada sobre o assunto, enfim, conversar com alguém da sua confiança e aí você vai ter mais noção se você é ou não. Eu tenho um teste que eu fiz pra quem quer descobrir se é médium, se tá com a mediunidade aflorada ou se é outra coisa, com alguns sintomas de mediunidade pra você fazer tipo teste, sabe? Pra não ter dúvida. Eu vou deixar aqui no link no box de descrição pra você fazer o teste e ver se você tem mais sintomas de mediunidade, sabe? Porque daí você pode tirar essa dúvida se é uma coisa ou se é outra. Se é coisa só da sua cabeça, você vai descobrir com o tempo. Eu sempre falo que assim, quando é da nossa cabeça, é como se fossem vários pensamentos soltos, sabe? Sem fim. Você começa um pensamento, termina lá do outro lugar, assim. Começa pensando na abóbora e termina pensando que você esqueceu de colocar o sapato no armário, sabe? São pensamentos soltos. Os nossos pensamentos, eles são bem soltos, eles vão seguindo sem padrão, né? A gente chama na psicanálise de associação livre. Então a gente vai falando, pensando em várias coisas e termina que não fecha nenhum parênteses. Quando é espiritual, quando é um ser que tá falando com você, normalmente tem começo, meio e fim. Então, ele vai começar falando de um assunto, ele vai continuar falando sobre aquilo, vai, como eu posso dizer, vai trabalhando naquele tema e vai terminar com uma conclusão. Isso a gente sabe que quando é algo espiritual, quando tem esse começo, meio e fim. Então é assim que eu acabo diferenciando. Comigo, por exemplo, eu não ouço como se fosse uma pessoa do meu lado, eu ouço dentro da minha cabeça. Então eu tenho que ter bastante discernimento para entender se é pensamento, se é, sei lá, imaginação ou se é espiritual. Então a gente vai descobrindo com o tempo. Eu sempre falo pra gente ser um pouco mais cético do que sair acreditando em tudo, porque até hoje eu já tenho a mediunidade desenvolvida há anos. E mesmo assim, às vezes eu me pego me iludindo, sabe? Achando que uma coisa é uma coisa e não é. Então é bem comum isso. E é legal você ter essa preocupação de querer saber se é real, se é coisa da sua cabeça. Então o que eu digo presta atenção.
faz esse teste pra ver se você tá com a mediunidade, tá com outros sintomas de mediunidade desequilibrada. Tenta entender se você acha que tem alguma distorção, alguma questão mental mesmo, física. Dá uma estudada pra você entender o que é sintoma de esquizofrenia, o que não é, né? Porque a esquizofrenia, ela é uma doença, assim, muito tensa, né? Que você tem crises, você cria uma realidade paralela na sua cabeça, algumas pessoas ficam agressivas, algumas... você não fica pra sempre esquizofrênico, você vive, né, nas crises que você vai tendo, né? E é uma doença bem séria, então é bom você entender que talvez você ache que é uma coisa que pode ser uma doença ou que pode ser da sua cabeça, e às vezes é só a mediunidade mesmo, que também não é muito fácil de lidar, mas é mais fácil do que uma doença como esquizofrenia. E como eu falei, a gente não tem como saber se esquizofrenia também não tem nada a ver com o espiritual. Pra mim tudo tem a ver com tudo, então tem, né? Mas, enfim. Então é isso, assim, eu acho que começar a estudar, começar a buscar essas informações, começar a entender mesmo os processos pra você poder tirar essas dúvidas e ver se você tá com a mediunidade desequilibrada. E aí, se for de fato mediunidade desequilibrada, é legal você procurar realmente entender o processo. Eu sempre falo que o equilíbrio começa de dentro pra fora. Então, se você tá atraindo, por exemplo, tá ouvindo vozes que te falam coisas ruins, que te falam coisas que te fazem mal, quer dizer que dentro de você, você tá com essas questões dentro de você, entendeu? Então, você começa a trabalhar de dentro pra fora. Eu falo, faz uma terapia, faz meditação, busca o autoconhecimento, busca o conhecimento de entender os processos, como a mediunidade funciona. Aqui no meu canal tem muitos vídeos sobre isso que você pode começar a assistir e tirar essas dúvidas. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta e me mandem mais perguntas pra eu ir respondendo pra vocês. Lá no grupo do Encontro de Médiuns eu vou pegando também algumas perguntas que vocês vão mandando pra responder aqui. E é isso, um beijo e até os próximos vídeos. Tchau!